Olá, mais uma vez estamos aqui no nosso programinha conversando com o Dr. Martins. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelas suas mensagens, pelas pessoas que nos assistem no Brasil inteiro e até fora do país. Gente da África, de Portugal, Estados Unidos e, surpreendentemente, essa semana uma pessoa da China entrou em contato conosco, um brasileiro que mora lá e que mesmo com as dificuldades de internet lá, vê o Web Filhos e viu algumas das gravações que nós fizemos com colegas pediátricos brasileiros e alguns trabalhos que foram levados ao ar para vocês. Hoje nós vamos falar muito sobre gestação e sobre recém-nascidos, mas eu não trouxe um obstetra, eu trouxe um pediatra neonatologista, uma pediatra neonatologista, uma pessoa que é realmente um ícone da pediatria brasileira, é uma neonatologista, talvez uma das pessoas que mais formou neonatologistas, que são os pediatras que trabalham só com recém-nascidos. Eu sou livre-docente em neonatologia e um dos livros dela, que chamava RN, Recém-Nascido, e que hoje se chama Perinatologia, Fundamentos e Práticas, esse livro foi meu livro de cabeceira. Eu usei muito esse livro para aprender neonatologia e usei bastante. Eu estou falando da professora Conceição Aparecida Matos Segre. Tudo bem, Conceição? Tudo bem. Muito obrigado pela sua vinda. Imagina, a honra é toda minha. Prazer é todo meu. E vir aqui conversar conosco e dar suas informações. A professora Conceição Segre, ela é professora livre docente em pediatria neonatal da Escola Paulista de Medicina. Ela trabalhou em muitos lugares em São Paulo, se destacando o servidor público, o Hospital do Servidor Público. Ela foi chefe do serviço de neonatologia do Hospital Einstein, né, um dos serviços importantíssimos de neonatologia desse país. Ela também foi uma das fundadoras e uma das pessoas que dirigiu durante muito tempo o serviço de recém-nascidos de neonatologia do Hospital e Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha e é minha companheira de Academia Brasileira de Pediatria, que eu presido, e a Conceição é uma das acadêmicas, poucas mulheres, né? Tem de academia, bom, né? É verdade. Tem você, a Luciana e a Núbia, né? E a Núbia. Não, e é só. Só. É. Pois é, 3 mulheres, né? Aquele mundo de... Precisa ter mais mulheres, vamos buscá-las. E também, além de ela ser membro da Academia Brasileira de Pediatria, ela também é membro da Academia de Medicina de São Paulo. Muito obrigado, Conceição, pela sua presença. Eu que agradeço. E eu estou trazendo a doutora Conceição aqui, não só para falar de recém-nascidos, que ela domina o assunto, mas porque eu assisti uma conferência recente dela e depois soube de uma passeata, de uma caminhada, né? Passeata não, caminhada. É. Uma caminhada que ela realizou em São Paulo. Onde foi? O Parque Vila Lobos. O Parque Vila Lobos, com mulheres e com pessoas, falando de uma coisa muito importante, que é a chamada síndrome alcoólica fetal, que ela hoje vai discutir com a gente, mostrar as consequências do consumo de álcool na gravidez, sobre o recém-nascido, etc. Vocês são de um tempo que devem se lembrar que antigamente, um vinhozinho, uma Malzibir, uma coisa, tudo bem, né, para a mãe grávida, e hoje mudou muito. O que é a síndrome alcoólica fetal, Conceição? Então, é um conjunto de malformações que atinge o feto cuja mãe ingere álcool durante a gravidez. E essas malformações atingem vários órgãos do organismo, mas principalmente o sistema nervoso central. E aí é que é o problema maior. Hoje em dia, a síndrome alcoólica fetal é tida como a principal causa de retardo mental não congênita nas populações. Então, e como é que começou esse estudo? Porque até bem pouco tempo atrás não se valorizava tanto Exato. isso, né? E você é uma precursora aqui no Brasil em falar disso, então, né? Na verdade, a história da ingestão de álcool pela gestante, ela é muito, muito antiga. Então, se você for lá na Bíblia, no livro dos Juízes, no capítulo 13, versículo 7, isso que foi publicado, quer dizer, se sabe dessa história desse livro de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Então, uma mulher que era estéril e que veio a ser a mãe de Sansão da Dalila, aquele famoso. Sansão da Dalila. Então, ela recebeu a visita de um anjo do Senhor
de dizendo que ela ia conceber um filho e que por isso ela não deveria beber nenhuma bebida fermentada e nem comer comidas impuras. Isto era, digamos, foi uma espécie de precursor do que depois o anjo Gabriel falou a Maria, mas 1000 anos depois. E essa história do álcool, então, na Grécia Antiga, a bebida alcoólica era tida assim como uma coisa divina, pelas transformações que ela causava nas pessoas. Na Inglaterra, nos anos 700, entre 1720 e 1750, houve a chamada epidemia do gin, porque nessa ocasião eles baixaram muito os impostos das bebidas e o gin então foi vendido largamente. E as mulheres e os homens, todo mundo bebia adoidadamente gin. Então eles descrevem as crianças filhas dessas mães alcoolistas como sendo tolas e murchas. Murchas, você fazendo uma leitura agora a posteriori, né, você imagina que seriam aquelas crianças com desnutrição, com restrição de crescimento intrauterina, que nascem, então, realmente com aquela pele enrugada, e aquela descrição de murcha é muito boa para... O do pós-maturo também. Exatamente. Né? Criança que... Então, isso aí depois, essa medida dos impostos foi revogada e tal, mas só em 1967 que a Organização Mundial de Saúde reconheceu o alcoolismo como doença. 1967. Em 1968, na França, Lemoine e uns colaboradores, eles descrevem 127 casos de mães alcoolistas e seus filhos, descrevendo as malformações dessas crianças. E 5 anos depois, mas ninguém deu muita atenção na ocasião, 5 anos depois... 1967? 68. 68. Em 1973, nos Estados Unidos, uns autores... Você lembra do livro do Smith, Sim. Recognizable Patterns of Malformation? Exatamente. Então, esse Smith fazia parte desse grupo, mas quem era o primeiro autor era o Jones. E eles descrevem, eles descrevem e catalogam essas malformações, e eles foram os primeiros a chamar de síndrome alcoólica fetal. Tá. Como é que são essas malformações? Bom, vamos falar primeiro das malformações visíveis, que você disse que você até já viu no outro dia, passando num berçário de uma criança. E depois vamos falar da questão cerebral e dos desenvolvimentos das alterações. Quais são as principais malformações associadas ao... E outra, é dependente da quantidade? Quanto mais bebe é pior? Se bebe só um pouquinho não é tão intenso? Como é que é isso hoje em dia? Bom, vamos começar por partes. Em primeiro lugar, eu vou dizer para você quais são as principais malformações que você encontra no recém-nascido, que você olhando, você pode fazer o diagnóstico. Por exemplo, fazendo uma analogia, quando nasce um bebê mongol com síndrome de Down, você olhando, você faz o diagnóstico na hora. Porque ele é sempre igual, sempre daquele jeito. Então, a síndrome alcoólica fetal dita completa também tem essas malformações faciais que quando você olha, você já faz o diagnóstico. Claro que você tem que estar treinado para isso. Mas, então são assim, tem 3 traços muito importantes. As pálpebras são pequenas, o filtro nasal, essa preguinha que a gente tem aqui embaixo do nariz... Isso me chamou muita atenção quando você falou. É lisa. A pessoa não tem essa dobrinha. Não tem. E a borda vermelha do lábio superior é muito fininha. Fininha. Então, e a criança costuma ter implantação baixa de orelha, costuma ter micrognatia, queixo pequenininho para trás, assim, escondidinho para trás. Tipo rosa lá. E o facies é achatado. Então, ele compõe um facies muito típico. E isto já foi relacionado, por exemplo, com as malformações cerebrais. Quanto maiores as malformações faciais, pior o acometimento cerebral. Né? Agora, ele pode ter malformações cardíacas, de coxinha endocárdico, ele pode ter malformações de membros. Uma coisa que é muito comum são os hemangiomas. Estrabismo. Hemangiomas são aquelas placas avermelhadas, às vezes no rosto, em algum lugar, que são
tufos de Tumores vasos, mesmo. de arteríolas e vasos, dando aquela coisa roxa, que depende do lugar que está, é complicado, né? Exato. Então, são malformações de membros, existem gastrosquise, quer dizer, a parede abdominal que não se forma aberta e as vísceras saem todas para fora. Quer dizer, isso está associado com síndrome alcoólica fetal? Síndrome alcoólica fetal. Inúmeras malformações. E que a gente não pensava nisso antigamente. Pois é, não a gente pensava. olhava, fazia genética e tal, e nunca a gente associava uma coisa com a a outra. ingestão de álcool da mãe. Exatamente. Tem sido dado muito pouca atenção e existem vários mitos, né? E aí eu vou chegar na sua segunda parte da questão. Quer dizer, por exemplo, a minha mãe bebia e eu não tive nada. Ou é uma coisa muito rara, não tem que se preocupar com isso. Né? Isso não é na verdade. Na verdade, o que acontece é que não se conhece um nível de álcool no sangue da mãe abaixo do qual não existam malformações, não exista acometimento. Então, esse nível não existe, não está determinado. As pessoas não sabem qual é então, o nível, pode ser um pouquinho e acontecer o acometimento fetal, ou, quando é muito, também acontece. Principalmente se ele acontece nas primeiras 8 semanas de gravidez. E é uma coisa interessante. Primeiras 8 semanas de gravidez é uma coisa incrível, né? Por quê? Porque muitas mulheres nem sabem que estão grávidas. Exatamente. Né? 50% não sabe que está grávida. E aí, quando vai descobrir que está grávida, já bebeu todas, né? Pois é. Então, e tem aquele... Sobretudo hoje em dia, né? As aquele baladas, tipo né? de bebedeira, de ingestão de álcool, que é aquela quantidade muito grande, que eles calculam em 60 gramas em uma só vez, quer dizer, numa só ocasião. Então, numa noitada? Em 2 horas. Quanto que tem? Bom, a cerveja tem 13%, 5%. Né? A cerveja tem 5%. E 100 ml tem 5 gramas. E o vinho tem 12%. 12%. E uma mas bebida o uísque é muito mais. 50%. Todos os destilados, 50%. Olha só. Quer dizer, se você toma 4 uísques, você está com 200 gramas. Acabou. Entendeu? Então é isso que os americanos chamam de binge drinking. O nível que você fala é acima de 60. Se você tomar, o nível de alcoolemia é 0,08, mas a quantidade para dar isso são 60 gramas. Que você bebe. Exatamente. Por exemplo, se for na cerveja, são 12 chopps. O chopp é um pouquinho menos do que a cerveja. Se for um vinho, são 4 copos de vinho. 4 taças já foi. Já foi. Já chegou nesse limite já chegou perigoso. Nesse limite. Embora tenha casos mesmo com menos. Exatamente. Não se sabe qual é, porque não é só a toxicidade do álcool, tem outros fatores. Por exemplo, a genética é um fator. Por exemplo, os gêmeos univitelinos, eles são atingidos igualmente. Mas os fraternos, aquele que não são do ovo que partiu pelo meio, né? Que são 2 ovos, cada um é atingido, pode ser atingido, o outro não. Então, existe um fator genético aí nessa história que ainda não se conhece bem. Sabe. E o estado de nutrição da mãe também é muito importante, porque você sabe, quando começa a tomar muito álcool, o álcool dá caloria, não serve para nada, mas dá caloria. Então, essa mulher começa a se desnutrir. Né? Então, o estado nutricional da mãe também é importante. E você vê, tudo são fatores que a gente até desconhece. Né? E de modo que não se pode dizer, se beber uma tacinha de um golinho de vinho, está protegida, não acontece nada, se beber 1 litro de vinho vai acontecer tudo. Não é assim. Não se sabe. Agora, Conceição, bom, eu sei que você, além de estar atuando no nosso meio médico, fazendo conferências, falando isso para obstetras, para pediatras, eu me lembro que na sua conferência de Vitória, você terminou a conferência com uma fala que me deixou arrepiado. Que você foi num lugar de obstetras, né? E que no final da sua conferência houve um comentário de um obstetra. Como é que foi o comentário? Então, o obstetra disse que não acreditava naquilo que eu estava falando. É tudo isso, mas eu não acredito. Não foi isso mesmo. É incrível, né? É incrível. Quer dizer, meu Deus do céu, é aquela brincadeira que a gente sempre faz, os obstetras me perdoem, né? Sabe por que pediatra não vai para o inferno?
a gente vai para o céu, porque lá no inferno está assim, de Cheio de obstetras. Brincadeira, tem um obstetra muito bom. Mas é a Com piada todo que a gente sempre respeito, conta, né? né? Com todo respeito. E vice-versa, também tem pediatra no inferno, Oh. né? É uma brincadeira nossa. Mas essa coisa da discussão é terrível, né? É. Esse colega que falou isso, ele precisa dar uma avaliada Pois na vida dele, exatamente, né? exatamente. Agora, Conceição, quando você mede os riscos do alcoolismo na gravidez e no recém-nascido e durante a amamentação, você comparando com o tabaco e com o cigarro, como é que você vê isso? Qual que é o mais lesivo? O mais lesivo, sem dúvida nenhuma, é o álcool. Muito mais que o cigarro. Muito mais que o cigarro. O cigarro dá, assim, mas pelo menos as crianças nascem com um peso Baixo inferior, peso, né? 200 gramas, pelo menos a menos no recém-nascido Minha de tese termo. de doutorado foi Então, sobre peso de recém-nascido. Né? De modo que, mas o álcool, o fumo não dá essas malformações. Nem a cocaína não dá essas malformações. Né? Ela dá o recém-nascido dá-se addicted, né? Viciado. Mas... qual é a explicação para o álcool ter esse tipo de ação na divisão celular? É um problema fetal, né? É um problema fetal. Ele tem tropismo pelo sistema nervoso central. Então ele age lá, ele provoca, sabe a morte celular programada, chamada de apoptose? Sim. Ele provoca a morte celular programada. Ele altera a migração dos neurônios. Os neurônios não... E quem regula isso são os astrócitos, essa migração. Então, são aquelas células não neurônios que fazem parte da composição exatamente. cerebral. E regulam, então, toda essa migração celular. O neurônio não vai para o lugar certo. Então, ele fica atrapalhado. Então, o hipocampo é muito atingido, principalmente, né? De modo que pode até ter a genesia. E o hipocampo é um lugar fundamental para a integração das fibras nervosas. Agora, e essas malformações que você refere, como é que é a sintomatologia clínica, cerebral, emocional e comportamental dessas crianças? Quando é que a gente começa a notar alterações? Bom, sim, porque quando a criança que é afetada, o feto, né, nasce um recém-nascido afetado, ele pode não ter aquelas malformações faciais. Ele pode ter a síndrome incompleta. Então, por isso, hoje em dia, a literatura reconhece uma espécie de guarda-chuva, o que eles chamam de espectro das desordens fetais ligadas ao álcool. Porque tem a síndrome completa, a síndrome incompleta parcial, ou os acometimentos só do sistema nervoso, ou as malformações congênitas. Então, embaixo desse guarda-chuva, que foi chamado, em 2004, que foi dado esse nome, de espectro das desordens fetais ligadas ao álcool. Né? Então, nasce um bebê, a mãe tomou, nem conta que tomou. Porque a gente não pergunta. Primeiro não pergunta. Eu passei a perguntar para as mães aqui no consultório depois que eu assisti a tua aula. Então, a senhora bebeu na gravidez? Mas por que, doutora? É um vinhozinho assim. Né? Isso, todas elas só. Claro. Não, um vinho, mas uma coisa assim, um cálice e tal. Uma coisinha. E a senhora soube que ficou grávida quanto? Ah, não, 3 meses eu não sabia. Daí, de repente, eu vi que estava sem menstruação. E nesse período, ela não sabe, sobretudo os casais mais jovens que vão em balada, não tem a menor. E o muito, obstetra não orienta, né? O obstetra não orienta. Então, é muito difícil você, às vezes, fazer o diagnóstico pelas características faciais, porque a criança não tem. Para cada um que tem síndrome completa, tem pelo menos 10 que tem a síndrome incompleta. Pra você ter uma ideia. Então, você não faz o diagnóstico. E quando é que a criança pode ser um pouco hiperativa e tal, e você não fica ali, é hiperativo, quando a criança vai para a escola, a criança começa a ter dificuldade de aprendizado, principalmente de matemática. Então a criança não passa de ano, quer dizer, agora passa, né, porque passa tudo, mas a criança não aprende nada. A aprendizado de matemática pode estar associado a isso. Nossa, é uma das principais coisas. E então a criança começa a não se relacionar bem socialmente, dentro da família e dentro da escola. E quando ele, então, vai crescendo, ele começa a manifestar outras alterações. Ele pode ser, digamos, ter problemas com a lei.
ser delinquente. Sociopatias graves e também alcoolismo e uso de drogas ilícitas são relatadas bastante comumente. Isso que você fala me deixa muito impressionado, porque eu tenho visto muito esses últimos trabalhos que estão acontecendo. Até falei lá em Vitória sobre isso, em Dijon, na França, sobre o aprendizado fetal. Que eles aprendem até a gostar do que a mãe come na gravidez. Ora, se a mãe tomar álcool, ele aprende a gostar de álcool também. E fica dependente de álcool. Olha só que coisa incrível. É impressionante, viu? Eu chamo isso de uma sentença de vida. Como? Uma sentença de vida. Sentença? Sabe? Você não sabe o que vai acontecer. Agora, nesse momento, como é que você está atuando nesse sentido? Como é que você está tentando divulgar essas ideias? Eu sei que você escreveu muito como é que foi essa caminhada que você organizou? Quem te ajudou a organizar? Então, parece que tem uma prevista para fazer no Rio também, né? Então, nessa caminhada vocês levaram cartazes e tal, né? eu devia ter trazido as fotos. Você pode mandar para a gente encaixa, né? Dessa caminhada lá de São Paulo. Então, nós estamos trabalhando, esse grupo vem trabalhando dentro da sociedade já há 7 anos. Quem montou o grupo foi o Zé Hugo Lins Pessoa. Muito amigo nosso de Jundiaí, que foi presidente da SPSP. Né? Exatamente. Ele me chamou, me convidou. Faz bem. Ele me convidou para coordenar esse grupo. Eu peguei pessoas que estavam estudando e trabalhando já com álcool e somos 6 pessoas. E esse grupo, então, começou a trabalhar na gestão do Zé Hugo, depois veio o Constantino e agora o Mário Scheimer. Então, faz 7 anos que nós estamos juntos, esse grupo está junto trabalhando. Então, atualmente, o Mário Scheimer, o nosso atual presidente... O atual presidente da Associação de São Paulo, que é outro convidado nosso aqui. Ele deu um grande impulso, um grande apoio para nós. Ele conseguiu o apoio de uma indústria farmacêutica. Eu posso falar porque não é... Quando é coisa boa, tem que coisa falar, boa. Né? É a Marjan. Ótimo. Nós tivemos, então, várias reuniões. Ele colocou o... Se eu não me engano, a Marjan tem laboratório aqui em Campinas também. Não sei te dizer. E se eu não me engano, os donos foram, inclusive, meus clientes. Eu cuidei dos filhos deles, se eu me lembro. Se eu não estou fazendo confusão. Então, eles se entusiasmaram também pelo projeto, principalmente uma senhora que é a dona Janice, que é uma das duas. É a Janice, então é eles mesmo. O Marjan é Janice. Exatamente. Eu conheço o resto da família que tem um outro laboratório aqui. A dona Janice também. se entusiasmou pelo projeto. Parabéns, que beleza. Colocou toda a equipe de marketing dela para ajudar a gente. Eu fui pediatra do Olinto, você conheceu o Olinto? Que é o outro filho da família que tem os laboratórios. Né? Não conheci. Então, e eles colocaram então essa equipe para trabalhar com a gente. E, por outro lado, o Mário Scheimer colocou um marqueteiro da sociedade também nesse grupo. E eles começaram a imaginar, porque o nosso objetivo, nós temos um objetivo de atingir o público leigo, de atingir os pediatras e de atingir os obstetras. Né? Então, eles começaram a trabalhar em conjunto com essas 3 vertentes, né? Com os pediatras, nós estamos fazendo cursos em hospitais, temos ido para o interior. E aquelas fotos que você mostra, né, das crianças com as alterações faciais, é incrível. Então, nós temos ido dar cursos em hospitais em São Paulo e para pediatras. Os obstetras, nós tivemos um bom contato com a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo. Que bom. Estamos atuando nos congressos deles. E esses estão no céu, né? Esses são nossos amigos do céu. São os bons. E como atingir o público leigo? Então, surgiu a ideia de que uma pessoa assim, que tivesse uma presença na mídia, seria importante. Seria uma senhora grávida que tivesse uma boa presença na mídia. E aí foi contatada a empresa que cuida da imagem da filha do Silvio Santos, da Patrícia Bravanel, que estava grávida. Ela imediatamente mergulhou no projeto e fez até um vídeo que o SBT divulgou. E, junto com essas ideias, surgiu a ideia, como tem a caminhada do câncer de mama e de não sei mais o quê, surgiu a ideia de a gente fazer uma caminhada. Caminhada por quê? Porque era uma voltinha no Parque Vila Lobos, de 2 quilômetros. Então, eles fizeram propaganda,
enfim, na mídia mesmo sobre... E tinha muita gente, eu não saberia te dizer quantos, mas tinha muita gente. Eles foram distribuídas camisetas, tinha palhaços, tinha, sabe, aqueles homens com a perna de pau, enfim. E até aconteceu um fato muito curioso e, assim, até, de certa forma, chocante. Chegou uma senhora já de uma certa idade, com um moleque de uns 10, 12 anos. E o moleque tinha traços. Ela chegou e perguntou: eu quero saber informações dessa doença. Foi assim que ela se referiu. E nós ficamos ali, porque havia médicos para orientar as pessoas, informar, etc. Então, ela disse, porque o meu neto, a mãe dele bebia muito, já morreu. Ele vai mal na escola, ele é muito agressivo, foi expulso da escola. Ele está com uma psicóloga, mas eu acho que ele tem essa doença. E tinha alterações faciais também. Tinha. Olha só. Então, veja você. Né? Na rua isso, né? Assim, no meio do parque, no meio da caminhada. Né? Então, eu acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Claro, claro. E nós já recebemos várias outras adesões, né, de gente que até está trabalhando com isso e a gente não sabia. Por exemplo, em Ribeirão Preto, tem um grupo que também está trabalhando com isso. A gente não tinha a menor ideia. No Rio de Janeiro, tem em Macaé, tem um pessoal que também, por causa dessa movimentação, as pessoas começaram a... Não, e outra coisa que me ocorreu, que eu queria saber a tua opinião, a gente fala muito do álcool na gravidez do feto. E nos primeiros meses de vida, durante o aleitamento, porque durante muito tempo, você lembra disso? Os próprios médicos, toma Malzibir para aumentar o leite. Isso aí é famoso. Você também passa e traz problemas. E também dá alteração cerebral, porque é a história dos primeiros 1000 dias, né? 1000 dias. É a esterogestação. A gente fala que depois que nasceu, não parou a gestação, esse cérebro continua sendo. Então tomar álcool também nesse período. Sim. Né? A criança, fora tudo, fica sonolenta e não consegue mamar direito. Então não cresce direito também. Né? Então tem. E eles ficam. Eles têm estudos também de segmento que mostram que eles, com esses testes que são aplicados, que a sua mulher deve saber muito melhor que eu, eles vão mal nos testes. Bom. Então, o álcool na mulher que amamenta também é muito prejudicial. E o que me impressiona é como é que a gente, até bem pouco tempo atrás, não fazia perguntas dirigidas para isso. Não. A senhora bebe? A senhora bebeu na gravidez? O que aconteceu? A senhora ficou sabendo que estava grávida com que idade? Quantas semanas de gestação? Exatamente. E a senhora, né? E pergunta também, e o alcoolismo no pai? Alguma novidade sobre isso também? Não. No pai, a única coisa que se sabe assim bem de concreto é que o fato dele ser alcoolista, ele induz a mãe, a companheira, né, a ser alcoolista também. Mas que tenha o álcool, digamos, algum efeito no esperma, propriamente dito... Não tem. Não tem. Eu não vi esse trabalho, mas um dos colegas que faz parte do grupo, ele assinalou que ele encontrou um trabalho mexicano único, dizendo de algumas alterações no esperma de homens alcoolistas. Eu não cheguei a ver esse trabalho, estou transmitindo a informação que o colega me deu. E você sabe por que eu te perguntei isso? Porque eu me lembro, lendo aqueles livros antigos de história que a gente lia, eu me lembro que eu li um livro chamado As Crônicas Escandalosas dos 12 Césares. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Era escandalosa mesmo, na época de adolescente. Que mostrava a vida romana, daqueles imperadores e todos eles se embriagavam muito e faziam as mulheres se embriagar, inclusive nos matrimônios, nos casamentos. Né? Eu me lembro que num desses livros, ou em algum que citava, dizia que uma das explicações por tanta gente maluca naquele grupo era por causa do alcoolismo durante a gravidez e durante Bem provável, aliás. E a lua de mel era alcoólica, total. Eles bebiam sem parar, uma semana, duas e tal. E aí eu falei, será que também no homem tem? Elas deviam beber também, as coitadas, né? Eram obrigadas a beber por eles, né? Então, e outra coisa importante, além dessas caminhadas, alguma coisa clara de proibição? Porque como é que fica os produtores de vinhos e de cervejas não e vou gostar nem um pouco. Eles já foram... Porque se continuar assim, nós vamos ter que escrever nas bebidas assim.
Essa bebida é proibida para mulheres grávidas e amamentando, né? Vamos ter que dizer isso, né? Nós temos tentado fazer alguma coisa por aí. Existe atualmente um vereador em São Paulo que está com um projeto, nós até já participamos de uma audiência pública desse projeto, em que a ideia é colocar em todos os locais onde se vende bebida alcoólica um cartaz, como tem no Fume, né? Dizendo: beber faz mal ao seu filho. Né? Com uma gestante, com uma tarja. Né? Porque a gente fala isso com o cigarro. Podemos juntar o álcool nisso, né? Então, o projeto dele é esse tipo. Nós fizemos uma tentativa, e até na ocasião um deputado estadual, ele abraçou o projeto de fazer exatamente, escrever na bebida: beber faz mal. Tem uma firma que faz isso, parece que é a Pernod Ricard, que coloca, mas é a única. Mas, enfim, o projeto passou na Câmara, foi dos deputados estaduais, legislativa de São Paulo. Mas quando chegou para o governador sancionar, o jurídico do governador, que sempre passa por eles, né, chegou à conclusão que não era possível, porque isso deveria ser uma lei federal. Então, o governador vetou. Mas agora tem o nosso colega deputado Eleusis Paiva, que também está interessado em levar isso para adiante. Mas agora, com esse tempo de confusão aí... Vamos parar por aqui, a gente fez essa primeira gravação, a gente vai fazer uma pequena gravação em um outro dia, outro programa com você e continuar colocando mais alguma coisa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muito. Você que nos assiste, mande seus e-mails. Não sei se a doutora Conceição quer deixar um e-mail para te mandar alguma coisa. Qual que é teu e-mail? É o meu nome pela metade, concei. 3 letras, T de teto, L, N de navio, @terra.com.br. Nós vamos botar aí na telinha. Muito obrigado e até a próxima vez. Não deixe de nos assistir, mandar suas mensagens, suas informações. Um grande abraço.